Muito bem. Sejam bem-vindos a esta série de mensagens do mês de outubro. A reforma continua, os 5 solas para hoje. Nós estamos expondo 5 solas da reforma. Hoje é o quarto e o penúltimo deles. Lembrando que no dia 31 de outubro a reforma protestante fará 500 anos em que Martinho Lutero apregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, onde então a reforma protestante ela teve o seu impulso e o seu início principal, né? Hoje nós estaremos trabalhando o quarto sola da reforma, que é o sola gratia, ou somente a graça. Esta é a temática que nós vamos abordar no dia de hoje, somente a graça. Eu queria que você prestasse bastante atenção na exposição desse texto, mostrando como, de fato, é só pela graça que nós somos salvos. Mais uma vez, nós vamos explicar qual é a diferença e o que é que Lutero estava combatendo e, posteriormente, o que os reformadores também, os puritanos, estavam combatendo quando afirmaram somente a graça. Para a exposição de hoje, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Assentados como estamos, eu queria que nós pudéssemos ler esse texto. Eu vou ler aqui somente, vocês me acompanham em silêncio aí. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Ok? Vamos orar mais uma vez, colocando o nosso coração diante do Senhor, pedindo que Ele fale às nossas vidas. Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus de graça, poder, misericórdia. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai amado, está aqui neste lugar. O Senhor, ó Pai, nos ama. O Senhor, ó Pai amado, tem muita coisa a falar em nossa alma e nosso coração. Por isso eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e me usa como teu instrumento. E Deus fala profundamente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, assim como as outras vezes, eu expliquei o que a reforma levantou, as bandeiras da reforma estavam contrapondo, né? O que eles estavam brigando, qual era o que eles estavam combatendo. Mais uma vez eu quero que você compreenda o que esse sola especificamente está combatendo aqui. Mais uma vez retornando ao conceito da história, aquilo que aconteceu de fato. E vale lembrar, aquilo que Lutero combateu, aquilo que a reforma combateu, permanece na igreja romana até hoje. Bom, se eu falei que no sola escritura Lutero combateu a autoridade bíblica versus a autoridade da igreja ou do Papa, mostrando que a Bíblia é a autoridade máxima, também depois nós falamos dos solos cristos, falando sobre a mediação, porque a igreja romana acredita que para ir a Deus o homem tem vários mediadores, Maria, os santos, a igreja e o próprio homem. Hoje, quando nós estamos falando do sola gratia, nós estamos trabalhando o conceito do mérito, ou seja, como alguém pode ser salvo. É um pouco diferente do conceito dos solos cristos, que fala sobre mediador. Quem é que nos leva? É essa a ideia. Mas aqui, mais uma vez, a briga aqui está na soteriologia, ou seja, no processo de salvação. Os 5 solas estão basicamente, quase que todos, trabalhando essa ideia de como o homem é salvo, mostrando que ele é salvo mediante a fé. E essa fé ela é dada pelo próprio Deus, descoberta nas Escrituras. Essa fé ela é somente em Cristo. Essa fé ela nos leva a entender a graça de Deus, e assim então nós damos a Deus toda a honra e toda a glória. Esse é o conceito trabalhado aí na reforma protestante. Mas o que Lutero estava combatendo? Qual era o conceito católico romano aqui naquela época, e ainda é o conceito hoje? É basicamente o processo, como eu já disse, de salvação, como a igreja romana acreditava e como ainda a igreja romana acredita. Para ser salvo, você tem que ter algumas perspectivas, ou algumas coisas. Primeira delas, obviamente, a cruz de Cristo.
Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que acreditar em Jesus. Não tem como ser salvo sem Jesus. A Igreja Católica Romana afirma isso e naquela época também afirmava. Entretanto, além de crer em Cristo Jesus, eles somavam uma outra coisa, que é os méritos humanos, a atitude humana. Dessa forma, você tem participação na sua salvação. Não é só Cristo quem paga efetivamente pela salvação e, portanto, coloca você no céu. Não, você, além de Cristo ter pago, você também tem que ter algumas atitudes, alguns méritos. E naquela época, ainda hoje, a Igreja Romana colocava algumas coisas, como, por exemplo, as procissões, as missas, colocavam as indulgências, colocavam as penitências, colocavam as boas obras, tudo dentro do saco humano para a salvação. Tudo aquilo que você tinha que crer e fazer para a salvação. Ou seja, o conjunto disso tudo é que te dava a salvação. É Jesus mais suas obras, é Jesus mais o mérito humano, é Jesus mais a igreja. Daí se afirmar, portanto, que não há salvação fora da igreja, porque a igreja também é uma mediadora, nós vimos isso semana passada, e sendo mediadora, ela é aquela que faz com que você possa praticar a caridade, o amor. Essa é a perspectiva romana. Se nós fôssemos tentar ilustrar esse pensamento, ou entender como é que isso funciona dentro do conceito das atitudes, das obras, é aquele velho conceitinho da balança que nós então entendemos. Uma vez que você pratica uma obra má, você pode compensar. De que forma? Com outras coisas boas, como por exemplo as penitências, como eu disse, indo à missa, às procissões, fazendo boas obras. Então, por exemplo, se você comete um pecado, se você vai ao padre confessar, via de regra, ele não diz, fale com Cristo, ele já te perdoou. Via de regra, ele te dá uma penitência, 10 Ave Maria e 3 Pai Nosso, dependendo da gravidade, mais coisa se faz. Então, ainda assim, esse é o conceito. Dessa forma, o seu perdão, a sua salvação, ela está sobre suas costas, sobre você. Jesus sim morreu por você, lavou você dos pecados, mas ainda você precisa contrabalancear esse conceito da salvação. Só Jesus não basta. Só Jesus não basta. Você tem então méritos próprios. Méritos esses que, segundo a Igreja Romana, você pode adquirir por causa do próprio Cristo, por causa do amor de Cristo, mas são méritos humanos. Lutero levanta-se contra essa argumentação e diz: não, a salvação não é um conjunto, uma somatória do que Cristo fez, mais o que eu faço. Só um adendo, isso ainda é o conceito da Igreja Católica Romana. E aí eu vou dizer por que é importante levantar essa bandeira novamente. O que Lutero então estava argumentando, contrapondo essa ideia, a reforma, e depois com Lutero, Jan Hus e os pré-reformadores, e depois com os reformadores pós-reforma, pós-concílio de Trento, ou contra-reforma, eles afirmavam o seguinte: a salvação, basicamente, de forma resumida, ela só é garantida e acontece por causa exclusivamente do mérito de Cristo. Foi pelo que Cristo fez na cruz é que nós podemos ser salvos. Não há nada que o homem possa fazer que possa dar a ele a garantia do céu. Portanto, a salvação é exclusivamente em Cristo. Foi e é somente pela graça que nós somos salvos. É somente pelo que Cristo fez, foi pelo ato da cruz, somente pelo ato de graça que Jesus nos deu e que Deus efetivou em nós, é que somos salvos. Não tem como você pagar ainda pela salvação. E por isso Lutero e depois os reformadores, reformulando ou formulando, sistematizando a ideia da reforma protestante, eles levantam a quarta bandeira da reforma dizendo sola gratia. Olha a contraposição, o que isso muda aqui. No conceito de Lutero, a balança funciona da seguinte maneira, e o conceito bíblico, a balança funciona assim: uma obra má não é compensada por uma, duas ou três ou
20 milhões de obras boas. Tem aqui então o conceito de Tiago capítulo 2, verso 10, que diz que um pecado apenas nos tira a condição de entrarmos no céu. Por isso, para Lutero e para os reformadores, é isso que eles estavam dizendo, a balança funciona da seguinte maneira: mesmo com todo o meu pecado, mesmo com tudo de mal que eu tenho, mesmo com as ações pecaminosas do meu coração, quando Jesus veio e a graça de Deus aconteceu, a balança agora balanceou, ou seja, ela pendeu para o lado de Cristo, efetivando em nós a salvação, porque não há o que fazer a não ser crer na cruz de Cristo. Esse é o conceito, mais uma vez, Lutero levantando a ideia do somente a graça de Deus. E eu queria trabalhar com você, mais uma vez mostrando que Lutero e os reformadores e os pré-reformadores não estavam equivocados em sua postura. Quando eles se levantaram contra essa temática, havia toda uma teologia bíblica que de fato validava esse conceito. E eu quero apresentar 3 coisas pelas quais nós vamos novamente entender que é somente pela graça que somos salvos. Vou abrir um parênteses aqui. Sabe por que mais uma vez, irmãos, nós precisamos levantar a bandeira da reforma e dizer que é somente pela graça? Porque não é mais só a Igreja Católica Romana que está dizendo que nós somos salvos por méritos humanos. As igrejas que se dizem evangélicas, igrejas pentecostais principalmente, elas ainda afirmam que é Jesus mais as obras, que é Jesus mais as coisas, e dessa forma você vai comprando a salvação. Ou você nunca escutou a ideia de que nós temos que manter a salvação, ou ainda que uma vez que eu ganhei por causa dos meus méritos, eu posso perdê-la, porque se é baseado nas minhas condições, nos meus méritos, eu posso perdê-la. A maioria daqueles que se dizem cristãos estão crendo no evangelho falso, numa mentira, e que estão indo para os púlpitos, estão indo novamente para as igrejas, formando crentes superficiais, fracassados na fé, crentes débeis, fracos, e que não mudam o local onde estão inseridos. Que vida para eles, vida cristã e vida secular, é uma dicotomia. O que eles fazem na igreja não tem nada a ver com o que eles fazem na vida lá fora. Porque nós vamos percebendo que as pessoas estão esquecendo, mais uma vez, essa bandeira que foi levantada na reforma, bandeira essa que é bíblica, quando nos chama a ideia de que, de fato, só podemos ser salvos por causa do mérito de Cristo. 3 argumentações, portanto, no texto que acabamos de ler, pelas quais nós cremos, como protestantes, efetivos, reformados, nesta bandeira. Eu quero aqui que você compreenda a primeira delas. Gênesis nos diz que, em primeiro lugar, é somente pela graça, não há mérito nosso na salvação, porque, em primeiro lugar, o homem se tornou imperfeito. O homem se tornou imperfeito. E é bom entender isso aqui, porque o céu só entra gente perfeita. Vou repetir: o céu só entra quem é perfeito. Como Deus pode colocar uma imperfeição na sua presença? Deus não aceita a imperfeição. Deus não aceita pecado e nem o pecador. Deus abomina o erro. Portanto, uma vez que o homem se tornou imperfeito na queda, ele não tem mais condição, por méritos dele ou por méritos nossos, a irmos ao encontro de Deus. E eu quero trazer essas argumentações aqui para que você vá percebendo comigo como de fato o homem ele vai se tornando imperfeito. Do versículo 1 ao versículo 14, nós temos aqui a narrativa da queda. No versículo 1 você já conhece quando a serpente chega à mulher e começa um diálogo com a mulher. Então ela pergunta o seguinte: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Obviamente a serpente ali representando o próprio diabo, né? O próprio diabo estava ali, faz essa pergunta astuta, e percebe que o texto diz isso: a serpente era o mais astuto de todos os animais. Então ela faz essa pergunta com a sua própria característica. Então a mulher diz: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E aí a mulher
a serpente com toda a sua astúcia, vira para a mulher e diz: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando, verso 6, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha o que acontece aqui, meus queridos. Quando o homem se torna imperfeito, ele se torna imperfeito mudando agora a sua cosmovisão. O que é o ponto aqui? Qual é o ponto do pecado? Qual é o problema do pecado aqui? Lembre o seguinte: o homem era perfeito, e o homem tinha uma cosmovisão. O que é cosmovisão? A cosmovisão é uma visão de mundo, é uma visão geral, é uma visão do todo. A cosmovisão que Adão tinha e Eva tinha, ela é baseada em apenas um conceito. Qual era o conceito? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse era o conceito. Eles não se amavam acima de Deus, eles tinham prazer no relacionamento com Deus, eles adoravam somente a Deus, eles não se colocavam no lugar de Deus. O foco deles era relacionar-se com Deus e obedecê-lo, e amá-lo, e relacionando-se com Ele, eles tinham prazer eterno e vida eterna. Eles podiam, por serem assim perfeitos, irem na árvore, porque perceba que o texto diz, existem várias árvores, mas existiam duas árvores principais no jardim. Uma delas, a árvore da vida, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, o homem podia ir, porque ele era perfeito, e comer e viver eternamente. Ele participava da árvore da vida, ele se relacionava com essa criação perfeita. Mas agora, Adão cai. Se antes a sua visão era apenas a glória de Deus, o alvo de Adão mudou absolutamente. Adão, preste atenção, não peca somente quando come o fruto da árvore, que era uma melancia, né? Vocês concordam comigo que era melancia, né? Prova que era maçã, então. Aí. Se a cobra podia andar, por que não podia dar melancia no pé também? E aí o que acontece? Tem ali Adão comendo do fruto. Estou brincando, gente, não era melancia não, tá? Depois vai acreditando aí. Adão, ele estava naquele momento junto com Eva, e ele come do fruto. Mas olha o que o texto nos diz aqui, irmãos, no versículo 6. Primeiro, verso 4, ele diz assim, ó, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, se você puder sublinhar essa expressão, como Deus, é importante aqui para a sua compreensão do texto. E ele diz: serão conhecedores do bem e do mal. Perceba a mudança aqui, perceba a comparação. Sabe qual é a proposta que Satanás está dizendo aqui? É basicamente o seguinte: vocês podem adorar a si mesmo, ou podem receber o mesmo conhecimento que Deus tem. Perceba então que o ponto é equiparar o homem a Deus, é colocá-lo no patamar como Deus. E aí é isso que atrai o coração daquela mulher, é isso que atrai o coração daquele homem, porque uma vez que eles começam a perceber que eles também podem ser como deuses, a cosmovisão deles mudam. Se antes eles não tinham o objetivo de serem como Deus, mas antes o seu objetivo era adorar somente a Deus, eles passavam em frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, e não estavam nem aí para o pecado, porque eles tinham uma cosmovisão, e a cosmovisão era culto somente a Deus. Mas agora muda tudo. E aí o verso 6 nos diz, que mostrando agora como já mudou a cosmovisão aqui. Do verso 5 para o verso 6, há um espaço violento, uma mudança violenta no coração e na visão de Adão e Eva aqui. Perceba então que se antes eles passavam diante daquele fruto e não tinha a mínima intenção, entretanto, o verso 6 agora nos diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a quê? Aos seus olhos. Antes ela não era agradável aos seus olhos.
no sentido de que era bonita, mas aquilo não era agradável, porque aquilo cheirava pecado. Ela queria somente adorar a Deus, e ela só tinha essa cosmovisão. Mas quando muda, a gente começa a olhar de forma diferente para as coisas. Aquilo que antes não chamava atenção, agora começa a chamar atenção. E perceba que, além de ser agradável ao olho, era também agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Além disso, perceba, desejável para dela se obter discernimento. Viu como mudou a cosmovisão? Viu como que antes não tinha nenhum desejo pelo pecado, mas agora eles já estão desejando o pecado. Adão e Eva começam com a cobiça no coração, e aí consumam o pecado quando eles tomam do fruto e comem. Esse é o problema. O homem, após o pecado, se tornou imperfeito e a sua visão mudou. O alvo do homem agora é se satisfazer, é aquilo que é bom para os seus olhos, agradável para si. Tudo está focado no próprio homem. Outra coisa, o homem se tornou imperfeito sendo perseguido pela culpa. O homem não tinha culpa, nem sabia o que era isso. Culpa do quê? Mas agora tem a culpa. Olha o versículo 8 ao versículo 10. Se antes, só fazer um adendo aqui, se antes as escrituras diz que Deus se relacionava com o homem em todo dia, na viração do dia, e era um prazer se encontrar com Deus, era agradável, porque era isso que eles mais desejavam, agora se tornou pavoroso, porque nada pior para a nossa vida do que a sensação de culpa, nada pior do que outros nos acusando, pior ainda, é o próprio Deus nos acusando. E aí o que acontece? Ouvindo o homem e a sua mulher, os dois, os passos do Senhor, isso é uma linguagem figurada, porque Deus não tem pé, a não ser que fosse Jesus aqui, que não era encarnado, então não tinha pé também não, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Perceba, outra característica que acontece aqui, meus irmãos, é que o homem ele se torna agora culpado, sua consciência o acusa. Verso 10 ele demonstra isso claramente: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Perceba como agora o senso da culpa invadiu o coração humano, como a consciência do pecado invade o coração humano. O homem se tornou cheio de culpa, a sua própria consciência o acusa. Mas há também, na sua imperfeição, uma outra perspectiva. Além de mudar a sua cosmovisão, além de ele ser agora consumido e perseguido pela culpa, ele se torna um acusador como a serpente. Perceba que o pecado entrou no coração de Adão e Eva de tal forma que ele passa a acusar, e não só o outro, mas o próprio Deus. E Deus então pergunta no verso 11: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí perceba o tom agora do acusador. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira. Irmãos, isso é muito grave. Já viu aquela sensação da autojustificação? Pois é, isso começou com o pecado. Sabe aquela hora que alguém chega para a gente e diz assim: mas meu irmão, você está errado. Imediatamente vem a culpa, vem a sensação do pecado, vem a sensação de acusação, e a gente quer de alguma forma lançar essa culpa fora. A gente quer tirar a culpa de nós. Nós queremos tirar a culpa de nós mesmos, porque isso nos consome, isso nos apavora. E aí olha o que nós temos aqui. O texto discorre, e ele diz: não, para aí, antes que o senhor faça nada, a culpa não é minha, é a mulher que o senhor que me deu, eu nem pedi, o senhor me deu a mulher aí, essa mulher me deu o fruto e eu comi. Ele acusa Deus e acusa a mulher. A culpa não é minha, a culpa é sua, Deus, porque quem mandou o senhor me dar uma mulher? Eu não pedi. Segundo, a culpa é da mulher que ficou me incentivando a essas coisas.
E aí, ele diz que me deu do fruto da árvore e eu comi. Agora Deus volta-se para a mulher. O que foi que você fez? Responde a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez, transferência de culpa, acusação. A culpa não é minha, não foi culpa minha, eu não fiz isso porque eu quis, eu não fiz isso, na verdade foi a forma que eu fui criado, por isso é que eu sou assim, por isso é que eu sou agressivo com as pessoas, a culpa não é minha, a culpa é aquilo que aconteceu comigo, é por isso que eu faço isso, é porque, não, eu sou assim no casamento é por causa do meu marido, não, eu sou assim, mas não é por causa, percebe-se que nós fomos invadidos pelo senso de acusação, senso esse que já estava na serpente, que já estava em Satanás. O pecado, ele torna imperfeito o homem que não tinha absolutamente nenhum conhecimento desses problemas, mas agora o homem tem conhecimento, e agora Deus vira-se para a serpente, e perceba que Deus nem dá moral para a serpente na sua perspectiva. E aí nós vamos trabalhar isso um pouquinho lá na frente, como Deus começa a conversa com a serpente aqui, que a conversa com a serpente é o tom diferente, dos filhos. Por isso, irmãos, somente pela graça podemos ser salvos, efetivamente, porque eu e você somos imperfeitos, e agora, para entrar no céu, deveríamos ser perfeitos. Mas a situação nossa ainda piora um pouco no decorrer do texto. Se em primeiro lugar somos imperfeitos, desde Adão, ou da queda de Adão, em segundo lugar, é somente pela graça, ou seja, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, e pago pelos nossos pecados, que nós somos salvos, porque também nos separamos de Deus, o homem se separou de Deus. Olha o que nós temos aqui no verso 16 ao verso 24, eu só quero fazer eu quero trabalhar de trás para frente, para tentar organizar a ideia, que a ideia do judeu é um pouquinho diferente da nossa, da lógica, então aqui o pensamento é construído de trás para frente. Olha o que acontece, o homem é expulso da presença de Deus, ele é expulso da presença do Senhor, verso 23, olha o verso 23 aí. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Ou seja, Adão foi tirado do solo e Deus agora manda ele para cultivar. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins. Toda vez que você vê a querubins, que não são anjos, os únicos, inclusive, que têm asa, é os querubins, os anjos não têm asa, os querubins sim, os querubins representam a presença de Deus, os querubins são anjos que guardam a presença de Deus, esses são anjos não, né? São seres que guardam a presença de Deus, e aí Deus pega esses seres e colocam lá, e olha o que eles têm agora, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para o quê? A árvore, Adão não estava proibido de entrar no Éden, apenas, mas Adão estava proibido de ir ao encontro da árvore da vida, porque o relacionamento com Deus gerava o quê? Vida eterna, mas a separação com Deus gera morte eterna, porque é somente indo ao encontro de Deus é que temos vida, e é isso que Deus está mostrando aqui no meio desse texto. O homem com seu pecado foi distanciado, e não só isso, o homem foi impossibilitado de voltar a ter vida, de voltar para um relacionamento perfeito com Deus. Perceba então que essa separação tirou do homem o livre-arbítrio. Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa heresia de que o homem tem livre-arbítrio. Não tem, nunca teve depois da queda. O homem tinha até a queda. Perceba o verso 22. Agora, perceba então o seguinte: Adão é expulso do jardim, e ele vai dizer por que Adão é expulso do jardim, e por que Adão agora não é mais permitido ir ao encontro da árvore da vida. O verso 22 nos diz: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal.
Não se deve, pois, preste atenção, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Sabe o que Deus fez? Na separação, Deus bloqueia a condição do homem de ir ao encontro da árvore da vida e comer com as suas próprias mãos. Na sua versão está assim: para que ele não vá à árvore com suas próprias mãos o coma. Adão não pode mais escolher ir a Jesus ou escolher ir à árvore da vida. Adão não pode mais por ele mesmo ir ao encontro da vida eterna. Perdeu-se essa característica, Deus o bloqueou, ele foi afastado dessa oportunidade. Adão, a partir de agora, tem uma só vontade, e a vontade é distanciar-se de Deus. A partir da queda, o que brota no coração de Adão é maldade, é pecado, é uma antipatia por Deus. Paulo, falando disso, em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele disse: não há um justo sequer, não há um que faça o bem, não há quem queira a Deus, não há quem busque a Deus, não há quem o deseje. Acabou o livre-arbítrio. O homem nunca vai desejar a Deus, ele nunca vai querer ir ao encontro de Deus, porque agora ele foi afastado da comunhão com Deus. Ele nunca mais vai querer a árvore da vida, porque ele está morto. O seu coração agora deseja apenas uma coisa: a distância de Deus. É isso que o homem quer e deseja. As Escrituras nos dizem que a partir da queda, o homem começa a zombar de Deus. O homem não quer mais a Deus, e ele começa a criar uma série de outros ídolos, além de si mesmo. E isso tudo aconteceu porque o homem foi separado de Deus. O homem agora foi expulso da sua presença. As Escrituras nos diz que se nós cometermos um só pecado, nós nos tornamos culpados de todos. Mas há uma outra coisa tão complicada que Adão agora passa a viver, que Adão passa a ter. Obrigado, meu irmão. A separação entre Deus e o homem faz Adão sofrer vergonha e sofrer dor. Adão e Eva. Olha os versos 16 até o 19 e o verso 21. O verso 16 diz assim: a mulher se declarou. Deus vira para ela e diz: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Multiplicarei, obviamente, a Eva tinha algumas dores no parto. Provavelmente, talvez Eva já tivesse filhos. As Escrituras não falam nada disso. Mas o que de fato acontece aqui é que agora Eva vai dar à luz de forma dolorosa. Mas algo, irmãos, me faz lembrar do quanto foi para o próprio Deus mandar o seu filho para vir morrer por mim e por você. Foi com dor que Jesus nasceu. Foi com dor que Jesus se tornou humano. Ele teve que se humilhar. Nós vimos isso na semana passada. Ele foi desprezado. Foi gerado com dores. A dor que você sente no parto, minha irmã, lembra do quanto o próprio Jesus, gracioso, foi gerado com dores. Porque foi ali a dor da morte, a dor do pecado. E aí o texto continua dizendo que, além disso, Deus tira dela o desejo. A maioria dos teólogos acreditam que o conceito do desejo aqui é o conceito do domínio. Tanto é que quem toma a frente do negócio lá era a mulher. Ela que come, ela que dá a fruta. E aí alguns dizem, e eu acho coerente essa ideia, de que o desejo pelo domínio,
Eva tinha o desejo pelo domínio. Então Deus disse: você não vai mandar mais, agora o seu marido manda em você. Pronto, matou a Eva do coração, era melhor morrer, né? Adão cumpre isso, lá na frente eu vou explicar um pouco rapidão, o verso 20, e aí ele já diz: manda em você, e agora você já está mudando de nome, seu nome vai ser Eva, não é mais mulher. E ele já está exercendo domínio sobre ela agora. Aquilo que ela não queria, ou que ela queria, Deus, o desejo dela de comando, Deus dá a ela. Isso é uma hipótese, e para mim é uma hipótese coerente, inclusive. Mas além disso, Eva sofre com a dor do parto, sofre com a vergonha de ter, nesse conceito, ter que ser dominada, de quebrar ali o seu orgulho. Mas Adão também sofre. Perceba o verso 17: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Adão era representante, e toda a terra agora passa a produzir coisas complicadas. E aí perceba, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da tua vida. Irmãos, antes Adão não precisava ficar tirando o mato lá, não precisava roçar, não precisava bater veneno, porque a terra não produzia essas coisas. Mas agora a terra passa a produzir, e o homem, se quiser comer uma mandioquinha, ele tem que limpar o quintal primeiro, e depois tem que ir lá arrancando os negócios, porque não vai dar certo. A terra passa a dar sofrimento ao homem, e o homem passa a comer com dores. A terra, verso 10, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e agora você volta para o pó. Agora você vai morrer também. Você vai voltar à terra. Você vai comer da terra, viver da terra e voltar para a terra. O homem agora, uma vez que ele foi separado de Deus, ele está sofrendo vergonha e dor. O texto nos narra, meus amados, que é somente pela graça que nós podemos ser salvos, porque de fato estamos separados, nos tornamos imperfeitos e estamos separados de Deus. Mas no meio dessa crise, onde a história humana estava finalizada, onde a história humana seria aniquilada, onde não havia mais nenhuma condição da história ser desenrolada, no processo da história, onde todas as coisas são escritas por Deus, não há um sequer que tenha condição de desenrolar a história, não há quem possa abrir os selos da história, não há mais, não é encontrado mais. Apocalipse nos diz isso. Deus, João olha e vê um livro nas mãos daquele que está sentado no trono, todas as coisas estão escritas. Então agora há dor, há sofrimento, porque não há um digno sequer de continuar a história, e a história humana está por um fim, porque o homem se tornou imperfeito, e porque o homem foi afastado de Deus, afastado da sua comunhão, e o homem perdeu o seu livre-arbítrio, e o homem agora sofre, e ele tem dores, e ele cultiva a terra, e ele volta para a terra. A história terminaria se não fosse o versículo 14 e 15, porque agora é somente pela graça de Deus, porque se eu me tornei imperfeito e afastado de Deus, não há condição minha mais de voltar ao encontro de Deus. Mas, em terceiro lugar, é somente pela graça, ou pelo ato do que Cristo fez naquela cruz, que nós somos salvos, porque o resgate vem pelo mérito da árvore da vida, vem pelo mérito do próprio Cristo. Verso 14, 15 e 20, sabe por que agora o homem foi impedido de ir ao encontro da árvore da vida? O texto nos diz lá, para que ele não pegue com suas próprias mãos o fruto e coma. Agora foi ela quem veio, ela se tornou um próprio homem. Olha o que nós temos aqui. Jesus, ele resgata-nos, vencendo o inimigo. Verso 14, 15 e o verso 20. Verso 14 diz assim, por isso que eu disse que o tom da conversa é diferente.
no caos, na consequência que estava acontecendo, no problema todo, olha o que nós temos aqui. Então Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Mas preste atenção no que acontece no verso 5. Deus diz à serpente: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meus queridos, aqui há esperança. Aqui muda absolutamente tudo. Aqui Deus, quando a história está para encerrar, encontra-se um digno de continuar a raça humana, de ter descendentes perfeitos de novo. Este é o Cordeiro Jesus, aquele que foi digno de desatar os selos e de continuar a história. E nesse instante, duas descendências emergem até a consumação: a descendência de Satanás e a descendência da mulher, a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nós temos imediatamente as descendências se revelando. E depois de serem expulsos, Eva gera dois filhos. Mas preste atenção que diz o verso 20. Depois dessa promessa, depois da promessa de que o descendente da mulher mataria a serpente, ou esmagaria, ou melhor, feriria a cabeça da serpente, melhor dizendo, olha como Adão entende perfeitamente e já crê na promessa. A partir de agora, Adão crê na promessa, e ele vira para a mulher depois de receber a sua sentença, e ele diz para ela: mulher, o seu nome será Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Meus queridos, agora a história iria continuar. Por isso Adão resolve mudar o nome dela, que quer dizer mãe das nações, ou mãe de homens. Porque agora Adão crê que virá um descendente perfeito, que vencerá e consertará a história. Aquele que irá nascer perfeitamente. E isso, meus amados, acontece. Capítulo 12, Eva então gera agora dois filhos. Lembrem-se, existem duas descendências: a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Então Eva gera dois filhos que ela amava. Mas de repente a descendência de Satanás se levanta contra quem? Contra a descendência da mulher, do filho. E Caim, considerado a descendência de Satanás, apesar de ter nascido da mulher, mata Abel. Lá na frente, Deus ratifica a sua promessa com Abraão, capítulo 12. Deus diz: Abraão, eu vou te dar uma descendência. Paulo, ele diz no capítulo 12, Paulo em Gálatas, capítulo 3, ele explica que a descendência pelo qual Abraão foi dado ali, a descendência, na verdade não é a descendência, mas é o descendente, referindo-se a Jesus. Mas é engraçado porque Abraão, ele gera dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael, descendente da serpente. Isaac, descendente da mulher. E é engraçado porque Isaac gera dois filhos, Esaú e Jacó. Mas a promessa ratificada é com Jacó, a descendência da mulher, e Esaú, a descendência da serpente. E a história é continuada. E o texto nos diz que de fato Cristo venceria o inimigo. Irmãos,
Jesus paga o preço do resgate efetivamente. E eu quero que agora você vá, a gente está no primeiro, eu quero que você vá para o último livro da Bíblia, capítulo 12. Último capítulo da Bíblia. Tenha na sua mente aí essas duas coisas que eu disse. Quando Deus promete à mulher que o descendente dela, melhor dizendo, diz a serpente que o descendente da serpente seria vencido pelo descendente da mulher, essas duas linhagens emergem o tempo inteiro na história da raça humana. Mas ela chega aqui no capítulo 12, onde Satanás persegue a igreja, onde Satanás ele vai ao encontro da igreja. Agora há uma briga terrível no verso 7 entre o dragão, Miguel e os anjos, só que o dragão é derrotado. E agora o verso 10 emerge a maior de todas as alegrias, cumprindo aquela promessa do verso 15, onde nós somos lembrados do porquê que a história continuou, e ela terá a sua consumação, e ela terá o seu fim na glória de Deus. E aí o verso 10 diz: então ouviu uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Meus amados, olha que coisa graciosa e grandiosa. Jesus, ele efetivamente veio como descendente da mulher, resgata a raça humana, e agora a briga com a serpente continua. Mas Satanás, ele cai da presença de Deus quando Jesus vem. Até a vinda dele, Satanás nos acusava. Satanás nos lembrava da nossa imperfeição, Satanás nos lembrava da nossa culpa, Satanás nos lembrava do nosso pecado e nos acusava diante de Deus. Mas quando vem o Filho e paga pelo preço, ele paga e nos resgata, acabou-se a acusação. Ninguém mais pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque esses são justificados não pelos seus próprios méritos, não por aquilo que eles fizeram, mas são justificados pela graça de Deus, porque é pela graça de Deus que somos salvos, não é mediante as nossas obras, mas é mediante o que Ele fez, o preço pago. Satanás ainda continua a perseguir-nos. O texto do capítulo 12 diz isso. Se no verso 9 ele diz que Satanás foi expulso, foi aí que Satanás caiu, porque até então Satanás estava no céu. Lembra de Jó? Ele não faz acusação contra Jó. Satanás acusava. Mas agora Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso resgatador, é aquele que nos traz de volta para o lar, é aquele que nos traz de volta para o jardim do Éden. É a árvore da vida que vem. Por isso ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho de volta, porque Ele nos resgatou, foi Ele quem pagou o preço, não é mérito meu, é mérito do próprio Deus. E aí no verso 13, o dragão é lançado para fora, é lançado à terra e começa a perseguir a mulher que dera à luz a um filho, a mulher representando a igreja, e aí Satanás persegue a igreja. Mas meus queridos, sabe o que acontece? A raça, a terra, todas as coisas se levantam para proteger a igreja do Senhor, porque agora ela já foi comprada e paga, ela já está selada, ela já está remida, porque o Cordeiro Jesus pagou um preço altíssimo. E por isso ele faz agora no verso 13 a comparação com aqueles que não creem em Jesus Cristo, os que seguem o dragão, que é Satanás e os seus aliados, e diz no final que a marca deles é a derrota 666. Mas agora no verso 14 de Apocalipse, então João tem uma visão e diz: eu olhei e diante de mim estava o Cordeiro,
em pé sobre o monte Sião, e como ele 144 mil. Capítulo 7 diz que não é 144 mil apenas, mas uma grande multidão. 144 mil referindo-se ao povo de Israel, às tribos de Israel. Então ele diz assim, que trazia escrito na testa, quem? O nome do Pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, de um forte trovão, era como de harpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um novo cântico diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser o povo de Deus. E esse é o cântico da graça de Deus, é o cântico do renovo, da transformação. E ele diz, quem é que sabia, quem é que entendia, quem é que conseguia compreender essa graça? O verso diz, esses são os que, o verso 4, esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados, são perfeitos de novo. É isso que Cristo fez conosco. Obviamente, irmãos, não tem ninguém nessas características, pessoa perfeita. Mas o que o texto diz é que uma vez que fomos resgatados e que o preço do pecado foi pago, você se tornou perfeito de novo. Você retornou à casa do Pai. E sabe por que tudo isso acontece? Porque diante do inimigo, Paulo nos diz em Romanos capítulo 16, verso 20, tenham alegria, irmãos, até que Satanás estejam debaixo do estrado dos vossos pés, porque Satanás já perdeu. Ele não pode nos acusar, mas o preço foi pago para Deus, o resgate foi para Ele. E sabe quando isso aconteceu? Quando Jesus quitou a nossa conta? Vamos agora para João capítulo 19, verso 29. Evangelho de João, capítulo 19, verso 29. Versículo 28, diz assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse, tenho sede. Meus queridos, ele não estava com sede especificamente, mas ali era o momento onde o Filho de Deus precisava tomar o cálice da ira de Deus, ele precisava beber o que eu e você não conseguíamos, ele precisava tomar. Então ele disse, eu tenho sede. E sabe o que é oferecido para Jesus para que ele beba? A água límpida e que mata a sua sede? Não, é oferecido-lhe um vinagre azedo, complicado. Então Jesus bebe aquele local, e aí bebendo o cálice da ira, ele disse, está consumado. Esse é o Deus que disse está pago, Ele pagou por nós, esse foi o preço do pecado, Ele nos resgatou efetivamente, diante da desgraça que aconteceu em nossa vida, diante da queda humana, da impossibilidade de irmos ao encontro de Deus, o Senhor conclui a história, dando um brado de vitória e dizendo, está pago, está resgatado o meu povo, está fechado a história. Por isso, é somente pelo ato da cruz que eu e você podemos entrar nos céus. É pelo que Ele fez por nós, é pelo que Ele realizou e não por aquilo que eu consigo fazer, porque é impossível que eu e você consigamos entrar no céu por qualquer coisa que eu faça, porque nos tornamos imperfeitos. Eu e você não tínhamos condições mais, porque fomos afastados de Deus e impossibilitados de retornar. Mas agora vem Jesus, paga o preço, nos traz de volta para casa, nos torna perfeito e disse, ao final de tudo, está quitado, está pago.
está consumado. Preste atenção nesse vídeo que ilustra um pouco do que eu acabei de dizer. Fomos colocados novamente no céu. Isso não é mérito nosso, é dom de Deus, é presente dele. Somos salvos pela graça e somente pela graça. Diante disso, isso tem que provocar em nós devoção e gratidão. Busque uma vida de santidade, entender o que Cristo fez por nós. Deve levar-se a desenvolver a nossa salvação do processo de santificação. A ideia de que uma vez que nós somos salvos, a gente precisa viver a vida num processo de santificação, que é isso que Deus exige de nós. Isso tem que produzir em você humildade e liberalidade em perdoar. Não se ache melhor do que os outros. Romanos capítulo 12, verso 3 diz que somos um corpo só, e que nós precisamos, uma vez que entendemos o que Jesus fez por nós, em tamanha crise, Ele morreu e nos resgatou, e quando Ele faz isso, isso tem que gerar em nós atitude de perdão para com as pessoas. Isso tem que gerar em nós compaixão pela vida dos outros. Aprenda a agir em prol de quem precisa, esteja sensível com a dor das pessoas. Esse é um problema meu, é um problema seu, mas uma vez que o Evangelho invade a nossa alma, nós nos tornamos mais sensíveis com as pessoas. Isso tem que produzir em nós integralidade. O
Evangelho não é algo separado da vida, como se dentro da igreja a gente fosse uma coisa, lá fora fosse outra. Não, o Evangelho nos leva a viver vida cristã no trabalho, como funcionário, como patrão. Às vezes o patrão pode pagar melhor, não paga, porque é avarento. Tiago capítulo 2, se eu não me engano, ele condena veementemente aqueles que comem da gordura dos seus funcionários e se enriquecem com a gordura deles, porque não amam seus funcionários e não pagam como deveria. Leve o Evangelho para a vida toda e para toda a vida. Não fragmente sua vida, mas coloque o Evangelho da graça nos mínimos detalhes. Seja na roupa que você lava, na comida que você faz, na aula que você dá, no seu trabalho, no lazer. Essa mensagem da graça tem que ir lá. A forma como você descasca a batata para fazer um purê, a graça tem que ir lá. A forma como você se relaciona com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, o Evangelho tem que ir lá. Finalmente, o conceito de que somos salvos somente pela graça gera em nós entrega. Renda-se aos pés de Cristo e o receba como Salvador efetivo da sua vida. Não há outro meio de ser salvo. Nossas obras não nos levarão e não nos levam ao céu. Se você não correr para Jesus e crer no que Ele fez por você, no resgate que Ele efetivamente fez pelos seus filhos, eu sinto informar, o que te espera é a ira de Deus, é o inferno eterno. E você juntamente com o diabo pagarão efetivamente e eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, porque ali será a aplicação da justiça real de Deus contra o pecado, aplicando ali um conceito da sua soberania. Por isso, desesperadamente, corra para Jesus, se entregue a Ele, corra de fato, porque foi nele que os pecados foram quitados, que a dívida foi quitada, e por isso Ele pôde dizer: está consumado. Que de fato isso gere em nós transformação, vida